Pronto aí, meu irmão? Já abre a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, o capítulo 3. Livro do profeta Abacuque. Aleluia, Deus é bom. Esse Deus é todo poderoso. Livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, esse versículo é muito conhecido. Eu gosto de ministrar sobre esse texto, de falar desse texto, porque ele sempre me motiva. E eu espero que o Espírito Santo, assim como falou comigo, venha falar com você também nessa noite e te motivar ainda mais no reino do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga amém. Amém. Aleluia. Espírito Santo, nós clamamos ainda mais pela tua presença. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de apatia, toda preocupação, tudo aquilo que vem para roubar o foco, Pai, para tirar a atenção que caia por terra, e que nessa noite o Teu Espírito venha sondar cada coração, venha falar com cada pessoa, Pai, venha levar, Senhor, a uma intimidade contigo, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade sobre essa igreja, usa a minha vida para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: escolhidos pelo Senhor. Quando eu falo de pessoas escolhidas, eu falo de você que está aqui nessa noite. Você é um escolhido do Senhor, porque você está aqui. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você resolveu vir. Você está aqui porque o Espírito Santo usou alguém ou tocou no teu coração para que você estivesse aqui. Você é um escolhido. Você é alguém que tem valor, você é precioso para Deus. Você é alguém que muitas vezes a sociedade pode ter te dado muitos pejorativos, pode ter falado muitas coisas de você, colocado apelidos, muitas vezes pode você ter passado vergonha lá fora, mas a partir do momento que você deixar Jesus entrar na tua vida, a partir do momento que você entrou neste lugar, esse lugar não é comum, porque coisas extraordinárias podem acontecer. Então tudo aquilo que aconteceu lá fora, tudo que aconteceu na sua vida, meu irmão, creia que Deus pode transformar em bênção. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode usar a tua história, a tua vida, os teus testemunhos para engrandecer e enaltecer o nome daquele que vive e reina, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então você é um escolhido. Você é um escolhido. E se eu fosse você, eu mudava de cara nessa noite, começava a se posicionar na cadeira como um escolhido do Senhor, começasse a ficar aí alegre, porque escolhido é aquela pessoa que foi, dentro de muitos, foi chamado. Ser um escolhido. E nessa noite, meu irmão, eu quero mostrar para você algumas coisas que o Senhor tem para nós e que o diabo tem tentado roubar. O diabo tem tentado tirar. Livro do profeta Abacuque. Abacuque faz uma oração que chama a atenção. Ele diz assim: aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Quando eu leio esse texto, quando eu começo a entender o que estava acontecendo aqui, eu vejo que Abacuque está triste, inconformado. O profeta Abacuque, ele não está aceitando a situação que ele está vivendo. O contexto é que o povo de Deus estava corrompido e havia um decreto de Deus, um juízo estabelecido. Deus ia mandar uma outra nação vir levar esse povo para ser escravo. E Abacuque sabia de tudo isso. Eles iam invadir, eles iam destruir. E Abacuque não aceita. Abacuque, ele não aceita essa vinda de outro povo. E a oração dele é uma oração, nos primeiros capítulos, é uma oração de confronto. Ele não aceita. Agora, pensa bem, Abacuque
sendo profeta de Deus e conhecendo a história do povo de Deus. Imagina o coração dele. E ele começa a lembrar de história que Deus abriu o mar vermelho e passou o povo pelo seco. E Deus destruiu todo o exército de Faraó através das águas. Ele começa a pensar no seu coração de histórias que Deus fez. Deus livrou o povo. Deus fez o povo conquistar uma terra. Deus destruiu. E ele começa a ver a grandeza do Deus o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a imaginar tudo aquilo que Deus tinha feito na história, tudo aquilo que Deus já tinha realizado. Ele vê o tamanho do poder do Deus que ele servia, e agora ele olha para a situação, e aquele povo que foi chamado para dominar a terra, aquele povo que foi chamado para ser um povo diferente, um povo rico, próspero, um povo que era para dominar, ele começa a ver que aquele povo ia ser dominado. Ele começa a ver toda essa questão. E ele sabe o poder do Deus que ele serve. Ele não se conforma. E Abacuque faz uma oração que marcou um tempo. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A notifica. Quando falamos em avivamento, falamos no poder do Espírito Santo. Algo pode acontecer. Abacuque, ele não era profeta dos heteus, dos cananeus, dos gegazeus, dos medianitas e de qualquer outro povo que tinha. Abacuque era profeta dos hebreus. Diga assim, hebreus. Eu não sei daqui quantos já leram o Antigo Testamento inteiro. Eu convido você que nunca leu, ler e entender, porque você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Mas eu quero que você entenda que esse povo era um povo diferente. Um povo diferente. E esse povo tinha 3 grandes qualidades que só pertenciam a eles naquela época. Só eles tinham, só pertenciam a eles. Só aquele povo. Primeira grande qualidade daquele povo, eles eram eleitos. Diga, eleitos. Quando eu falo que esse povo era eleito, era como se Deus tivesse olhado para todas as nações da terra, para todas as nações que viviam, e ele olha para o povo hebreu, ele diz assim: eu vou começar uma história com esse povo. Eu escolhi. Meu irmão, assim como o povo de Israel, nós também somos reeleitos no Senhor. Antigamente nós pertencíamos a um partido. Eu aprendi essa, pastor. PPP. Partido esse, Partido dos Pecadores Perdidos. Nós pertencíamos. Agora nós pertencemos ao partido do grande Deus Todo-Poderoso, que salvou, nos tirou do império das trevas, nos elegeu antes da fundação do mundo. Meu irmão, você é um eleito. Hoje, e aquele povo era eleito, era escolhido por Deus. Deus tinha uma história com aquele povo. Deus tinha algo poderoso naquele povo. Eles eram eleitos. Que mais que aquele povo só tinha que era deles? Eles moravam numa terra que mandava leite e mel. Meu irmão, o que é morar numa terra que manda leite e mel? É morar no lugar mais seguro do mundo. Sabe o que é isso? Não ter preocupação com nada. Ah, mas eu vejo no Antigo Testamento que tinha guerra. Mas quem pelejava? Quem dava a vitória? Era Deus. Meu irmão, quem que fazia com que os campos produzissem, que dassem? Era Deus. A terra era próspera. A terra era abundante. A terra dava. Não se preocupavam. Tinham prosperidade. Pertencia somente àquele povo. Eu fico olhando para isso. E até hoje há uma grande revelação. Muitos estudiosos, arqueólogos vão
para Israel, vão para aquela terra, para entender o que tem ali. Um dos povos mais ricos, homens que são investidores no mundo, são judeus. Vocês sabiam disso? Há uma bênção. Mas quer dizer então que essa bênção é só para o povo judeu? Não. Essa bênção chegou até nós. Meu irmão, não é Canaã, a terra prometida hoje para nós. A terra prometida hoje para nós é o centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, todas as coisas são possíveis, todas as coisas se cumprem, tudo vem acontecer. A terra, aquele povo morava naquela terra, aquele povo desfrutava. E a terceira grande qualidade desse povo, eles eram o único povo que tinha somente um Deus único e poderoso. As outras nações, segundo alguns historiadores, como Flávio José, eles temiam o Deus de Israel. Por quê? Porque era o único Deus vivo. Só eles podiam bater no peito e falar assim: nós adoramos um Deus invisível, porém real. Só o povo de Israel. Os outros povos tinham vários deuses, e deuses mortos, que não tinham poder, que não poderiam fazer nada. O povo de Israel tinha um Deus que fazia as coisas. Eles clamavam, Deus mandava. Eles pediam libertação, Deus libertava eles do povo. Deus liberta. E se você ler o livro de Isaías, você vai ver grandes coisas. O Senhor fala assim: quando você passar pelo fogo, eu passo com você. Se passar pelas águas, eu passo com você. Eu estou contigo, eu não te abandono. Deus é esse Deus, Deus que cuida, o Deus que cuida. Agora presta atenção. Nós estamos agora no livro do profeta Abacuque. O povo com essas grandes qualidades morava numa terra que não tinha falta de nada, uma terra próspera, uma terra que tinha segurança. Eram eleitos, tinha Deus à frente. Israel mudou o mundo. Israel mudou aquele tempo. Israel fez a diferença na sua geração? Diga não. Eles não mudaram. Eles se deixaram levar, se contaminaram. O pecado entrou, a idolatria entrou, deu vazão aos desejos. Israel não mudou o mundo, mas o mundo mudou Israel. O mundo mudou Israel. Presta atenção, meu irmão. O momento é crítico. A situação é difícil. Mas quando eu vejo um homem como Abacuque se levantando e dizendo assim: aviva, Senhor, a tua obra. Eu vejo aqui um inconformado. Eu vejo um homem aqui que não aceita aquela situação. Mesmo que todo mundo esteja se rendendo, mesmo que tudo parece acabado, mesmo que tudo parece já não ter mais uma perspectiva, um homem se coloca na presença do Senhor e diz assim: aviva a tua obra, Senhor. Nós temos o cumprimento dessa promessa. Vem Jesus Cristo. Oh, meu irmão, vem Jesus Cristo. Passou por essa terra, se doou, sofreu, morreu, ligou novamente o homem a Deus, a uma comunhão.
Hoje nós não precisamos mais de nenhum tipo de ritual, nós não precisamos mais de nenhum tipo de sacrifício de animais, nós não precisamos agora depender somente de uma pessoa para receber algo de Deus. Eu e você, nós temos acesso ao trono do Pai. Eu e você podemos orar em qualquer lugar, nós podemos, meu irmão, se dobrar no nosso serviço e sentir a presença do Senhor no nosso quarto, aonde quer que nós estivermos. Se nós tivermos um coração aberto e disposto a buscar pela presença do Senhor, Ele se revela a nós. Isso porque um homem clamou a Deus. Aviva. Quando eu olho para o exemplo de Abacuque, e pegando um gancho naquilo que o pastor Carlos falou semana passada, Deus não está à procura de homens que saibam filosofar, pessoas que têm um QI acima da média, famosos, doutores. Deus não está à procura de orgulhosos, pessoas que tenham vários tipos de teologia, diploma, que é doutor em divindade. Deus está à procura de pessoas como Abacuque, inconformados, profeta. Olha para o teu irmão aí, Deus está procurando profeta. Dá uma olhada para ele assim, vê se ele tem cara de profeta, meu irmão. Dá uma olhada bem para ele. Você sentiu que ele tem olho? Você sentiu que ele tem cara de profeta? Você sentiu que ele tem? Você sentiu? Então fala para ele assim, olha assim e fala assim: eu vou ouvir falar muito de você. Porque profeta é conhecido, porque profeta faz a diferença. Aleluia! Aleluia! Profeta. Hoje, profeta para nós hoje vamos mudar a palavra, que tem o mesmo sentido, a mesma função, mas o profeta hoje é o discípulo. O profeta hoje é o discípulo. A palavra do Senhor, quando Jesus vem à terra, Ele ensina para nós um modelo de evangelização, Ele ensina um modelo de pregação, Ele ensina uma forma nova de se relacionar com Deus. Primeiro, através da comunhão. Juntos somos mais, juntos adoramos, juntos alcançamos. Um reino dividido não prospera. Jesus, Ele começa a mostrar para os discípulos um modelo agora de adoração, não mais agora em lugares fechados, mas em todos os lugares. Não foi assim? Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele chega um momento da conversa em que a mulher pergunta: mas aonde que nós devemos adorar? É no poço aqui? É lá em Jerusalém? Aonde que devemos adorar? E Jesus olha para ela e diz: mas a hora vem. De fato, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, aqui, ali, até os confins da terra. Não tem lugar, meu irmão. Jesus ensina um modelo de adoração. Jesus ensina um modelo de comunhão com o Pai, de ver coisas extraordinárias acontecendo. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus caminhando com Ele, e os caras eram religiosos, todo mundo ali tinha a lei como fonte de vida ali para chegar até Deus. Imagina aquele povo olhando para Jesus, e Jesus, Ele era mestre em quebrar protocolo.
Jesus quebrava protocolo para todo lado. Em algum lugar ele falava, Jesus fazia diferente. Não podia comer na casa de publicano, Jesus ia lá, comia com o cobrador de impostos. Não podia fazer, Jesus ia fazer. Porque o mais importante para Jesus não era a religião, não era a lei, o mais importante era a vida. Não podia tocar em defunto, Jesus ia lá e tocava no defunto. Porque Jesus mudava, quebrava o protocolo, Jesus quebrava a lei, ele estava preocupado com a vida. Ele começa a ensinar isso para os discípulos. Ele começa a ensinar isso para os discípulos. E a coisa começa a pegar, meu irmão. Porque hoje, Jesus começou com 12. E hoje nós somos milhares através do mundo inteiro. De pessoas que conhecem o Evangelho. Isso tudo porque 12 homens acreditou na mensagem. Ouviu. Só que quando nós paramos hoje para olhar tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no Brasil, na nossa cidade, e quando você começa a ver, a olhar, a pensar, você começa a entender que a mesma história lá atrás tem acontecido hoje também. O povo que foi chamado para mudar o mundo, para levar a pregação a todas as nações, para fazer a diferença, tem se conformado com o mundo. Muitas vezes a gente tem sido simpatizante. A carnalidade tem entrado na nossa vida e a gente quer dar um jeito, tentar servir a Deus de maneira que o meu eu, o meu ego, a minha vida, eu tenho que levar ela do meu jeito. Eu vou até no domingo na igreja, eu vou assistir a pregação, se o pastor fazer o apelo, eu vou lá na frente, eu vou orar, mas não mexe comigo não. Não mexe comigo não. Esse negócio de parar de assistir novela, não tem nada a ver. Esse negócio aí de entrar em corrente de oração na igreja lá, eu não vou não. Para que isso? Eu oro qualquer horário. A mesma história. Sabe por quê, meu irmão? Porque o mundo vai chegando assim, vai entrando, vai moldando a tua vida, vai se apresentando como bom. Como é bom viver. Eu quero mais curtir, sabe, esse negócio de vir para a igreja, vir em culto de jovem, vir em culto de treinamento de líder, esse negócio, ir para a célula. Você quer ser um discípulo de Jesus, meu irmão? Jesus não é aquele cara que muitas vezes a gente pensa assim, não, Jesus entende, sabe? Jesus entende. Jesus, ele não fica tranquilo. Fica tranquilo. Jesus me entende. Jesus não entende não, meu irmão. Jesus não entende não. Jesus olha para os seus discípulos, ele diz assim, certo momento da pregação de Jesus, ele está dizendo para os discípulos, eu vou ter que ir para ser preso, vou passar pela cruz, vou viver um momento difícil, vou viver um momento de luta. Aí Pedro, ele se levanta no meio não, Jesus, esse negócio de cruz aí não precisa não, vamos arrumar outro caminho. E Jesus repreende ele naquele momento. E Jesus chama os discípulos dele e diz assim, aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo. Meu irmão, tem que tomar a sua cruz.
Parece ser difícil o discurso de Jesus, é duro. É duro mesmo. No livro de João, Jesus está discursando com os seus discípulos. João está narrando o discurso de Jesus. Ele olha, muita gente foi embora por causa do discurso dele. E ele olha para os seus discípulos e fala: e aí, qual que é? Vai encarar o discipulado? Ou quer ir embora também? Quer ir embora, vai. Quer ir embora, vai. Jesus, meu irmão, o Pai, Ele não aceita uma vida achando: ah não, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, hoje eu vou servir, essa semana, amanhã eu não sei. Meu irmão, se você andar assim, me perdoa falar aqui, mas você está flechado, está caminhando para o inferno, olhando, achando que Deus está tendo misericórdia de você. Se você ficar levando uma vida dessa, você vai para o céu. Não vai para o inferno, porque Deus quer discípulos, Deus quer pessoas que andam na linha, Deus quer pessoas que neguem a si mesmo, neguem os seus prazeres mudando, abandonam o mundo para viver uma vida comprometida no reino. Não adianta viver uma vida, meu irmão, achando que está certo o erro. Não adianta. Não adianta. Nessa igreja nós vivemos um modelo de sermos discípulos de Deus, de Jesus, e apresentar esse modelo para as pessoas. Por isso que nós somos referência. Muitos daqui tem pessoas que discipulam. O que é esse discipulado? Você é alguém que representa Cristo ali. Então a pessoa tem que olhar para a tua vida e ver que você é discípulo de Cristo. E olhando você como discípulo de Cristo, ela também vai caminhar para ser um discípulo de Cristo. E a corrente começa. Como tem sido seu discipulado? Como você tem discipulado as pessoas? Ou como você tem se preocupado em ser discipulado? Sabe, meu irmão, o modelo de Cristo é simples. É isso que eu falei, é negar a si mesmo, é abandonar as paixões, é viver uma vida para Cristo. É renunciar ao eu. É estar preocupado com as almas, preocupado em evangelizar, em ser justo. Em ser justo. Nós temos que se preocupar em ser justo. Jesus Cristo, Ele olha para os seus discípulos. Ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 20, se eu não me engano: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus. Rapaz, que mensagem dura. Se a sua justiça, se a vossa justiça, ele está olhando para os discípulos, e ele olha um povo que era mestre da lei, os fariseus, os escribas que conheciam, e falou: se a vossa justiça não for maior, superior a deles, vocês não vão entrar no reino do céu. Como tem sido, meu irmão? Como que você tem se portado como alguém que vai mostrar Cristo para as pessoas? As pessoas têm visto Deus na sua vida? Não, eu discipulo. Toda semana eu estou aqui na igreja. Eu reúno meus discípulos, as minhas discípulas, eu converso. Discipulado não se resume só nisso. Isso é muito importante, essencial, mas não se resume nisso. Porque bater papo, meu irmão, é fácil. A Bíblia diz que nós temos que mostrar frutos. Como é que está a árvore aí? Que fruto que você tem mostrado para a sociedade? Para as pessoas que estão te vendo? Lá no teu trabalho, lá onde que você estuda, as pessoas sabem que você é um cristão? Sabe, meu irmão, o Senhor tem me incomodado muito nesses últimos dias. E algo que eu tenho buscado na minha vida
nas minhas pregações, no meu dia a dia, é essa palavra, santidade. Santidade. Nós vivemos hoje num mundo poluído, um mundo corrompido, um mundo que ele tem tentado fazer de todas as formas para tentar te destruir, para tentar corromper a sua família, para tentar mudar valores. E se eu, meu irmão, e se você não se apegar na palavra, se nós não buscarmos uma santidade, daqui a pouco a gente está igual. É uma vida de renúncia. O Senhor Jesus, Ele diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. É tudo, uma plenitude. Deus não aceita, meu irmão, ser dividido. Sabe por que as coisas não têm acontecido? Hoje, meu irmão, nós vivemos as mesmas promessas. A palavra do Senhor, se você ler Mateus capítulo 6, se você for ver ali aquele texto inteiro, Deus fala assim: não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar nada. Não vai faltar nada, vai ter tudo. Só que o texto, ele vai dizer assim no final, Jesus vai falando de todas as promessas: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, para que as promessas se cumpram, para que tenha provisão na tua casa, para que tenha abundância no teu lar, para que tenha resultados bons na tua vida, você tem que buscar o reino de Deus primeiro. Há sempre um princípio. Alguns dias atrás eu conversei com uma jovem, ela olhou para mim e falou assim: nada dá certo na minha vida. Não sei por que as coisas não acontecem, por que não dá certo. Eu faço isso, eu falo aquilo, eu ando assim. Sabe, meu irmão, e 10 minutos que eu fiquei com ela, olhando, e ela começou a argumentar um monte de situação. Ah, porque isso acontece, porque aquilo acontece, porque o carro quebra, porque a porta de casa caiu, porque o cachorro ficou doente, e começou, e é uma onda. Por quê? Um monte de palavras. Ah, não dá certo isso, eu tô em depressão por causa. E eu comecei a olhar para ela, e eu só perguntei isso para ela: você tem buscado primeiro de lugar o reino de Deus na tua vida? Quando você se levanta pela manhã, você fala assim: Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu, obrigado pela noite de descanso que tive. Você tem sido grato, você se lembra de Deus nos momentos bons da sua vida? Sabe, meu irmão, essa moça me olhou com uma cara de choro, porque dói. E é difícil muitas vezes você ver uma pessoa reclamando, sofrendo. Mas nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. Você nunca vai receber uma bênção de Deus, meu irmão, se você não primeiro cumprir um princípio dEle. Você nunca vai viver um extraordinário com Deus, você nunca vai viver algo melhor em Deus se você não se submeter a Ele. Nós vivemos numa geração, a geração que quer pulo, que quer grito, que quer extravasar, só que muitas vezes a gente vê uma geração que não quer ter um compromisso. Como crente, nessa noite eu vejo você estar bonito aqui. Se eu pedir para você ficar de pé, você vai ficar. Se eu pedir para você levantar a sua mão, você vai levantar. Se eu pedir para você repetir, você vai repetir. Então aqui na frente está tudo muito bonito. Mas e lá fora? Como é que está a sua vida, meu irmão? Como que você tem andado? Que frutos que você tem produzido? Ah, está algo errado com a palavra. Não tem nada errado. Não tem nada errado. O apóstolo Paulo, ele diz assim: de maneira nenhuma Deus é injusto. Não há injustiça da parte de Deus. Mas o que está acontecendo então? Nós temos pessoas covardes,
relaxados, que dão muito mais valor à emoção, ao desejo, do que se submeter. Deus te chamou, você é um escolhido nessa noite, diga amém. Deus te chamou, meu irmão, para você mudar a situação da sua família, para você ser alguém que vai manifestar a glória de Deus naquele lugar. Deus te chamou, meu irmão, para ser próspero nessa terra. Deus não chamou você para ser um mendigo, nem para passar vergonha diante dos homens. A palavra do Senhor diz que o meu Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor me chama para ter provisão, para abençoar as vidas das pessoas e dar. E o Senhor chamou-nos para ser muito mais daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Deus nos chamou. A palavra não muda. Não muda. Por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque eu falo como profeta nessa noite, como alguém que te ama. Eu quero ver. Eu falei para um rapaz essa semana, eu olhando para ele e eu dizendo essas palavras para ele: eu quero que você prospere, eu quero que você... Porque muitas vezes é difícil ouvir, mas feliz aquele que ouve uma palavra de repreensão, guarda no seu coração e vai à frente, que segue o conselho, que faz a diferença. Larga a mão, meu irmão, siga o conselho de Cristo, abandona o mundo, seja um discípulo e um discipulador, que vai influenciar essa geração, que vai mudar a realidade. E eu quero que você saia aqui dessa noite, você chega na madrugada, chega lá, começa a orar: Deus, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor na minha casa. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor na minha família. Eu quero ver a provisão, prosperidade. Começa, meu irmão, a orar e começa a entender a palavra do Senhor. Começa a ler. Sabe, nós vivemos numa geração que muitas vezes depende só do culto de domingo para aprender a Bíblia. Só depende de um curso para aprender. Meu irmão, vai muito mais além. Aqui é importante ser ensinado, é importante, mas nós temos que aprender na nossa casa, no dia a dia. Como eu disse para você, o mundo está evoluindo. Você nunca se ouviu falar tanto em ideologia como se fala hoje. Se alguém chegasse para você e falasse assim: por que é errado um casamento gay? Você ia saber responder? Biblicamente? Deus não gosta. Mas Deus não gosta por quê? Está escrito aonde? Como que você vai falar para uma pessoa? Não pode ter relacionamento antes do casamento. Não pode ter relação sexual. Por que não pode? Como que você vai explicar? Sabe por que muitas vezes a gente cai em tentação? Porque nem nós conhecemos, nós nem sabemos. Sabe, meu irmão, aprenda a conhecer a palavra de Deus, a ter amor por isso, a chegar aqui e entender por que Abacuque está escrevendo essa história. Aviva o Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas por que ele está escrevendo? Sabe, quando eu leio os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, para quem que eles estão escrevendo, que contexto que eles estão vivendo, por que aquelas promessas estão naquele tempo, sabe, é difícil isso, não é, meu irmão, não precisa ser ir para fazer teologia, basta você ler a introdução da tua Bíblia, que hoje todas as Bíblias têm uma introdução falando o propósito, para quem que foi destinada a carta, para quem que o propósito do livro, para quem que é a data, tudo está ali. Tem as notas de rodapé, mas muitas vezes a gente é preguiçoso, nós não queremos conhecer, nós não queremos nos aprofundar em conhecimento, queremos viver uma vida assim, do pula, do grito. Mas meu irmão, a Bíblia ensina, Jesus ele é muito assim, nós temos que pregar a palavra com emoção, mas o Senhor é razão, e se as pessoas não entenderem a partir da razão, ter consciência de o que é a verdade, meu irmão, nós vivemos um evangelho de pula-pula. O Senhor te chamou para uma responsabilidade, ser um discípulo. E meu irmão, se você não quer, me perdoa, meu irmão, o caminho está aí. Larga o caminho que leva para o inferno. Estreito
é o caminho que leva à salvação. Se você ouvir a palavra do Senhor nessa noite, se arrepender, estiver disposto a mudar de vida, se entregar totalmente ao Senhor, se prepara, meu irmão, uma avalanche de bênção vai chegar sobre a sua vida, você vai viver coisas extraordinárias. Mas se você decidir nessa noite sair bravo, que palavra, para que falar isso, e continuar na sua mesma vida, não vai mudar nada, e provavelmente vai piorar. Deus não gosta de gente frouxa, Deus não gosta de gente covarde, Deus não aceita pessoas que ficam titubeando. Deus quer discípulos, profetas, inconformados, que olha para uma geração que está perdida, uma geração que está corrompida e fala: tem jeito, eu vou orar, Deus vai mudar, e se Ele não fazer, Ele é Deus, mas eu vou continuar na presença, porque eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida, eu quero viver apaixonado pelo Senhor, eu quero acordar e falar assim: não, Deus vai me usar nessa manhã, Deus vai me usar nessa tarde, Deus vai me usar nessa noite, vou ser canal de bênção na vida das pessoas, vou prosperar, vou alcançar, porque eu tenho promessas, e as promessas do Senhor se cumprem na minha vida. Aleluia. Fica de pé, meu irmão. Nós estamos encerrando. Pega na mão do teu irmão aí. Essa noite eu falei que moramos numa terra que temos provisão, porque o Senhor promete. Somos eleitos. Temos Deus no controle. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e muitas das promessas que você ouviu aqui não tem se cumprido na sua vida. Tem faltado as coisas para você. Não tem tido provisão na tua casa. Talvez você tenha vivido mais escassez do que prosperidade. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas você está totalmente corrompido pelo pecado. Tem pecados ocultos na sua vida, na sua alma. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas você está com o coração amargurado, tem raiva, tem rancor de irmão. Talvez nessa noite você esteja aqui e você não tem negado a si mesmo, não tem tomado a cruz de Cristo, não tem sido um discípulo, não tem sido que nem Abacuque, um inconformado. Olha para dentro de você, meu irmão. Eu não conheço a tua vida, eu não sei quem você é, só você conhece. Deus sabe de todas as coisas, Ele está disposto a mudar a tua realidade. Ele está disposto a fazer aquilo que o diabo tem usado para te aprisionar. Ele quer transformar isso em testemunho para você ser muito maior nessa terra. Ô Espírito Santo, o Senhor que sonda e nos conhece. E nessa noite, Pai, eu clamo a Ti. Venha nos levar muito mais além, Pai. Eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Aqueles que têm vivido um tempo, Senhor, de tristeza, que têm vivido, Senhor, um tempo de escassez, que têm vivido, Senhor, muitas vezes, Senhor, comprometido com o pecado, tem vivido, Senhor, de forma errada, o diabo tem escravizado. Oh, meu Deus. Senhor, muitas vezes, Senhor, tem pessoas aqui, Senhor, que têm vivido, Senhor, meu Deus, devendo para o diabo, não consegue se libertar do pecado, não consegue prosperar, não consegue, Senhor, meu Deus e meu Pai, viver um tempo, Senhor, de renovo na sua vida, não consegue ter experiências contigo, não consegue desfrutar de todas as promessas, Senhor, não consegue ser um inconformado.
Mas eu clamo nessa noite, Pai, onde tiver um coração arrependido nessa noite, onde tiver um coração disposto a ter mudança, toca nessa pessoa agora, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, encha ela agora, Senhor, do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que, Senhor, na medida dos dias, Senhor, nós possamos ouvir testemunhos extraordinários da manifestação da Sua glória. Não permita, Senhor, que nenhum mal, Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda a garra do diabo, tudo aquilo que tem escravizado, repreendemos agora no nome de Jesus. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a ser limpos, puros, verdadeiramente discípulos do Senhor e discipuladores que mostram a Tua verdade para as pessoas. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Possamos ser inconformados, Pai, que possamos ser agentes do avivamento nessa geração, nesta cidade, Senhor. Eu já declaro, Senhor, uma semana de vitória na vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós Te glorificamos, nós Te adoramos, Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso Pai querido, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. A igreja do Senhor diz: amém.